Bom, aqui acho que é o melhor lugar para começar. Eu acho que uma das surpresas que a gente teve durante o trabalho de resgate cromático foi a questão das cores das paredes e dos tetos. Então, foram feitas vários estudos, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. O caixilho, não teve dúvida nenhuma, ele é verde da cor das colunas. Mas a restauradora ficou intrigada, porque as primeiras prospecções mostraram o teto do foyer principal azul claro, muito clarinho, e o teto do lado de fora cinza muito claro. E a primeira ideia foi até falar, não, provavelmente o lado de fora foi desgastado, ele sofreu a ação do sol e era tudo da mesma cor, mas lógico era que o teto fosse todo contínuo da mesma cor, até porque só tem o caixilho dividindo o lado de dentro e o lado de fora, o teto é uma laje única. Em cima disso a gente voltou para o texto do Guilherme de Almeida, de 1950, que a Dona Esther encomendou para a inauguração do teatro. Eu já tinha lido esse artigo e eu confesso que eu achava que era poético, porque ele fazia uma descrição dizendo que era um eterno degradê do cinza para o azul, para o verde, de volta para o cinza. E nós que conhecemos o teatro muito escuro, preto, marrom, nunca podia imaginar que aquilo, na verdade, era um relato real. Mais para frente, a gente descobriu também relatos do Rino Leve dizendo que você sai do mundo cinza, do lado de fora, para o mundo colorido da performance, da arte, do sonho. Então, na verdade, o que a gente se deu conta é que as prospecções estavam corretas. Então, de fato, você tinha um efeito de passar de um ambiente cinza para um ambiente inteiro azul, passando por aqueles portais verdes. Imagina se você tivesse uma máquina do tempo e você pudesse voltar e ouvir Beethoven tocando piano, solando e improvisando numa corte. Como não dá para fazer isso, talvez o mais próximo que a gente possa chegar são os tratados, são as cartas, os diários, os testemunhos, esses relatos críticos. Então, os tratados, também como esse tipo de documento especial, são uma espécie de janela para uma determinada época e para uma determinada prática. E eles abrem caminhos tanto para aspectos mais técnicos de execução. Então, que tipo de dedilhado se utilizava na época. Além disso, você tem nos tratados uma janela aberta para essas concepções estéticas da época.
Então, que tipo de afetos eram relacionados a que tonalidades? Então você consegue, ao abordar uma partitura, se perguntar, então essa partitura está escrita em Ré menor. Então, a que afetos essa tonalidade era ligada? Que tipo de figuras esse autor utiliza para representar esses afetos? La lejanía temporal y, digamos, las capas sedimentarias de interpretaciones sucesivas de ese repertorio nos distanciaron muchísimo de él, al punto que podría decirse, era incomprensible. O por lo menos, podríamos decir una cosa, que si los compositores hubiesen escuchado, por ejemplo, si Bach hubiese escuchado el repertorio tocado a la manera en que se tocaba, no sé, en los años 1960, él probablemente no lo hubiese reconocido. A filologia é uma disciplina que trabalha com essas camadas, né? E sempre procura chegar à primeira, mas muitas vezes não existe uma primeira camada, existe um conjunto de camadas, né? E atitudes que têm que ser tomadas, né? E dessas diferentes atitudes resultam diferentes edições musicais, diferentes leituras da peça, né? Sim, a verdade do Beethoven para mim é o que está no papel, né? E daí eu vou trazer a minha verdade, porque não tem como não fazer esse filtro. Eu queria ressuscitar o Beethoven, possivelmente escutando bem, né, para que ele regesse o conjunto de música antiga da USP. Ia ser meu maior sonho, mas não é possível. Então, a minha também é uma interpretação, mas é baseada mais aqui, no papel, no que ele escreveu, nessa mudança que ele fez de Praga a Viena, né, e não uma interpretação porque ele era o homem dos rompantes e porque aqui é a batida do destino à porta. Isso é muito comum, romantizaram, porque esse tan-tan-tan-tan era o destino bater na porta dele. Que destino, a surdez, que ia acabar com a vida dele, porque estava relacionado ao testamento de Heiligenstadt, que é o testamento mais famoso. Será que é isso que eu tenho que levar para o tan-tan-tan-tan? Para o segundo tan-tan-tan-tan? Não sei, pode ser. Né? Foi uma escolha minha, não. Eu não acho que aquele era o momento. Eu não acho que era o destino batendo a porta. Como o Requiem do Mozart não foi encomendado pelo Salieri, que queria destruir o Mozart, como foi feito se crer no cinema. Isso é uma fantasia romantizada, né? Ali depois do 1800 e pouco começaram a se criar essas histórias. Ele simplesmente morreu antes de completar a obra, ponto. Como que esses compositores, como que obras que hoje nós vemos como obras canônicas, também não eram longe de ser ponto pacífico para os seus contemporâneos. Elas eram vistas como problemáticas. Então isso coloca também em questão essa ideia, né, de obras-primas, de gênio. E você percebe que isso é uma construção histórica, uma construção sociológica, uma construção cultural e que é datada. E o problema é que nós muitas vezes projetamos nas obras desses períodos essa visão que nós herdamos muitas vezes do século XIX e nós fazemos isso de maneira acrítica. E nós acabamos pecando por um certo anacronismo, cobramos desses compositores certas posições ou certas coisas que nem passavam pela cabeça. Se a gente pensar que no século XIX não existia a ideia do subjetivo criador, do autor, né? E que o que existia em troca eram códigos compartilhados, imitados, e a superação ela se dava por uma imitação melhor e não por uma diferença, por uma ruptura. Então a gente encontra aqui sempre códigos muito bem pré-estabelecidos e a ideia de que existem normas, né, que são compartilhadas por todos esses autores. Claro que é algo que provavelmente nós nunca vamos conseguir chegar ao que era ou reproduzir exatamente, mas só de você tentar se aproximar, eu acho que já você remove pelo menos uma camada, né,
dessa pátina que foi se depositando com o tempo, né? Antes de nós começarmos a gravação, estava dando uma volta e ali em cima tem um local em que se abre uma janela para uma casa antiga. E era uma janela que não existia antes. Então é interessante que você vai caminhando e de repente a remoção dessa camada te abre uma nova visão de algo que você não tinha antes. Você nem sabia que aquilo existia ali. Então, para mim foi essa metáfora de uma janela para esse passado, mas que é um passado vivo, porque os carros estão passando, as pessoas estão transitando por ali, não é algo que está imobilizado, mas está inserido dentro de um contexto. Então, com esse olhar novo que essa abertura me permitiu, eu consigo ter esse diálogo entre o que já existia, o que estava ali, mas que eu não conseguia visualizar.